Bom dia, alunos. Vamos dar sequência então no nosso estudo de cinemática. Eu na última aula postulei para vocês o que era o movimento. O movimento como conceito de mudança de posição. Então variou a posição de um corpo, então a gente diz, ele se movimentou. Agora, nesse movimento, ele vai com certeza descrever uma trajetória para ir de um ponto até outro, ok? Então, nesta trajetória, a gente tem algumas considerações a fazer. A trajetória pode ser uma trajetória retilínea. Né? Então, o corpo vai de um ponto A para um ponto B de forma retilínea. Neste caso, nós dizemos que o movimento ele é retilíneo, ok? Porque ele descreveu uma trajetória retilínea. Mas ele poderia ir daqui para cá fazendo um outro movimento qualquer, apresentando uma curva. E aí seria um movimento curvilíneo, ok? No momento, nos interessa discutir, até por conta da sua simplicidade, movimento retilíneo, ok? E existe um detalhe importante nesse movimento retilíneo. É que a taxa de... O que quer dizer taxa? Né? O quanto que acontece uma coisa ao longo do tempo. Então, a taxa da distância percorrida retilineamente pode ser constante ou não. Se for constante, a gente diz que é um movimento retilíneo uniforme. Agora, se ele variar, é um movimento retilíneo variado. Se essa variação for uma variação constante, ou seja, ele sempre varia na mesma proporção, né? O quanto ele anda, vai aumentando proporcionalmente ou diminuindo proporcionalmente, a gente diz então que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? E se não for uniformemente variado, se torna praticamente impossível de a gente estudá-lo, né, a longas distâncias. A gente acaba aproximando sempre para valores, né, alguns valores médios desse deslocamento. Tá? Agora, nós podemos nos preocupar com o quanto ele anda, qual a distância que ele está andando por tempo, meio que independente se ele está indo de um jeito ou de outro, retilíneo ou não. E a gente pode dizer, fazer tudo um conceito, né, de movimento médio. Então a gente pode ter, e que é o que a gente sempre faz, um movimento mesmo que seja retilíneo, né? A gente diz assim, ó, o movimento ele é uniforme. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele anda quantidades de distâncias iguais em tempos iguais. Ok? Então isso seria um movimento retilíneo e uniforme. Mas pode não ser, né, que ele exatamente ande quantidades iguais. Mas pode ser que ele ande com quantidades muito parecidas. Então a gente acaba falando que ele tem um percurso médio, uma variação média. E essa variação ela tem um nome específico. Tá? Então que nome a gente dá isso? Prestem atenção. A variação, né, da posição que o corpo está ao longo do tempo, a gente chama por velocidade. Então aquilo que você está acostumado a falar, a velocidade do corpo, do carro está em 80 km por hora, tal. Essa coisa que você está falando, velocidade, é um valor que ele é uma proporção entre a distância que está sendo percorrida e o tempo no qual ela está acontecendo. Então esse conceito tem que ficar bem claro para a gente, né? E por que a gente fala quilômetros por hora, metro por segundo, né? Quando a gente está falando isso, a gente já está dando a informação de que é uma grandeza de espaço, metro, quilômetro, né? Por segundo, por hora, ou seja, dividindo essa distância pelo tempo. Ok? Então quando a gente fala por hora, por segundo, é porque nós estamos dividindo um valor pelo outro, né? A gente continua usando o raciocínio matemático normal como sempre, tá? Agora eu posso dizer o seguinte, esse corpo veio daqui para cá, ele veio por aqui assim.
tá bom? Mas eu vou falar para vocês, olha, o deslocamento daqui para cá, eu vou considerar ele a sua grandeza vetorial. O que quer dizer isso? Eu só estou me interessando por essa distância em linha reta. Quer saber se ele fez esse caminho ou não, ou se ele fez esse caminho assim, ó. Eu estou pensando apenas na distância entre esses dois pontos. Então, o deslocamento, quando a gente fala de deslocamento vetorial, quer dizer a distância entre dois pontos e acabou. Uma linha reta e acabou, ok? Já já eu vou descrever uma grandeza vetorial com mais critério, tá? Bom, então, o conceito que eu quero passar aqui para vocês é o conceito da velocidade. Então, o que é velocidade? É a taxa de variação da posição, então uma taxa de variação espacial, por unidade de tempo. Então, a gente vai usar um tempo para medir essa variação. Esse tempo, para nós, do Sistema Internacional de Medidas, é em segundos. Ah, mas professor, mas não tem quilômetros por hora? Tem, mas o internacional é o segundo. O Sistema Internacional para tempo é segundo. E para a distância é o metro. Então, mas professor, não pode falar quilômetro? A gente pode falar, mas se eu quiser que seja rigoroso dentro do Sistema Internacional de Medidas, não é quilômetro, é metro. Então 1 quilômetro é 1000 metros, tá? E quando você for escrever esse número, usa a potência de 10. Ao invés de 1000, você vai colocar 10 à terceira, ok? Então, e vamos usar o metro. Esse sistema é o sistema internacional porque ele é quase que perfeito, né? Eu acho que de todos os sistemas criados aí, o sistema métrico é o melhor que tem. Agora existe, como eu já cheguei a falar para vocês, a questão dos ingleses, né, serem concorrentes com os franceses, e aí, portanto, eles usam outras unidades, né? Que infelizmente, porque o brasileiro não tem uma cultura assim muito científica, né? Ele acaba usando tudo que é passado para nós, a gente usa. O sistema métrico é o adotado, mas quando se compra um aparelho que a gente fala assim, você está medindo em polegadas, vai em polegadas mesmo, né? Por quê? Por que não passar esse sistema sempre para o sistema métrico que é o nosso, né? Por exemplo, nos países europeus, eles usam o sistema métrico. Ah, mas aquele aparelho lá tem, sei lá, 20 polegadas. Não interessa. Se isso vai para a Itália, vai para a Espanha, vai para Portugal, vai para a Alemanha, não tem nada que usar o sistema em polegadas. Vai ser transferido para metros, tá? Centímetros. Então, o Brasil deveria fazer a mesma coisa, ter a mesma cultura, né? Para que a gente não tenha essas coisas que dois sistemas que ficam concorrendo, né, no entendimento da população. Mas isso é uma coisa, né, que não vem exatamente ao caso. Aqui eu tenho que passar para vocês o Sistema Internacional de Medidas. Portanto, velocidade ela é medida em metros por segundo. Ok? A velocidade, portanto, é um valor fácil. Se eu falar para vocês assim, ó, o veículo se deslocou, vamos supor, 200 metros em, sei lá, 10 segundos. Qual é a velocidade dele? Então você vai dividir 200 por 10, isso vai dar 20 metros por segundo. Então essa velocidade deve ser dada da seguinte forma, 20 metros por segundo, ok? Mas se durante esses 200 metros que ele percorreu, num certo momento ele estava um pouquinho mais rápido do que 20, estava 21, e no outro ele estava 19. Então, em média, ele andou 20 metros por segundo. Então, na maioria das vezes, essa velocidade quer dizer apenas para nós que é uma velocidade média entre dois pontos. Então, se esses pontos estiverem muito distantes, né, e dependendo de quanto já o veículo estiver, o corpo, o móvel estiver em movimento, aquela velocidade ali vai ter uma certa precisão, né? Então, para que a gente não tenha que fazer muitas dificuldades na informação, a gente vai dar a velocidade média entre dois pontos, ok? Então, por exemplo, um corredor, ele sai de um ponto, corre até chegar no outro. Vamos supor que essa distância seja de 100 metros, ok? Hoje você vai ver
especificamente, né, colocado aí as várias picos de velocidade que ele tem ao longo da trajetória. Vamos supor que ele correu 10 metros, ele correu isso em 10 segundos. Não. 100 metros em 10 segundos. Então a velocidade que esse cara teve foi de 10 metros por segundo. Muitos jogadores de futebol atingem isso facilmente. E curioso que isso aqui, até poucos anos atrás, era um recorde para aqueles atletas, né, de Olimpíada. Então, o cara correr 10 metros por segundo já era um feito muito grande. Hoje, né, devido aos vários treinamentos, isso é atingido em outros jogos. Por exemplo, como eu falei, em futebol. Às vezes o jogador está dando um pico lá para pegar a bola, um jogador de ataque, e vai atingir essa velocidade facilmente. Então a gente fala, caramba, o que está acontecendo? É que realmente a máquina humana vem, né, se desenvolvendo aí através do esporte. Bom, legal. Então, a velocidade média nesse caso aqui foi de 10 metros por segundo. Mas ela sempre foi linear? Não, teve momentos que ela foi um pouquinho maior, teve momentos que ela era menor, então teve um crescimento na velocidade, depois ele manteve um certo tempo, e aí ele vai diminuindo porque vai perdendo fôlego, vai diminuindo. Então, em média, né, quando começou a correr, quando chegou lá, contou, deu 10 segundos, era 100 metros, então ele andou 10 metros por segundo. Então, essa velocidade é uma velocidade média, ok? Que o corpo se desenvolveu. Legal, acho que não tem muita coisa para falar além disso daqui. A questão é, e se a velocidade não for média? Né? Se a velocidade não for média, é porque ela aumentou a distância a ser percorrida no mesmo intervalo de tempo, ou não. Ela andou menos do que ela andou anteriormente, no mesmo intervalo de tempo. Então vamos dizer, aqui ele acelerou e aqui ele retardou o movimento. E aqui foi mais ou menos constante. Tá? Então, então a gente vai ter uma matemática específica para mostrar para você como que é a velocidade quando ela está aumentando ao longo do tempo, né? Então a taxa de velocidade aumenta. Então isso chama-se aceleração. E quando ela desacelera, também chama-se aceleração, só que agora, como ela está desacelerando, vai ter um valor negativo. Né? E já vou, então, já passar para essa parte matemática aqui, tá? Bom, se a velocidade é o quanto ele anda, nós estamos pensando retilíneo. Se é retilíneo, é um daqueles eixos, x, y ou z. Obviamente que nós vamos usar um eixo horizontal, portanto, o eixo x. Então, se ele andou, ele teve uma variação de posição. Então, ele estava numa posição final, ele estava na posição inicial e foi para a posição final. Então, isso aqui é uma variação na posição ao longo do tempo. Quando eu falo de variação, eu necessariamente tenho que informar a letra delta. Delta, né, que é a letra D grega, maiúscula, representando diferença, né? Diferença entre dois valores de uma mesma grandeza, é óbvio. Então, a variação do que aqui no caso? Da posição, certo? Posição x. Então, delta x, que é essa variação, dividido por t. Ah, mas professor, esse t aí também não está variando? Tá, não poderia ser delta t? Poderia ser delta t? Claro que pode. Na verdade é delta t. Só que, quando a gente começa a contar o tempo, a gente sempre conta do zero. E conta quanto tempo demorou. Então, normalmente, esse t, esse delta t, vai aparecer para você apenas como t. Se eu estiver estudando a variação ao longo do tempo, do mesmo corpo, então, um tempo inicial até outro tempo, parou, daqui para lá mais um tempo, então eu vou estar estudando vários valores diferentes de tempo, aí então corresponde a gente usar o delta t, tá? Fora isso, a gente coloca delta x sobre t. E só isso. Isso é velocidade. Acabou. Ok? Qualquer coisa mais que isso
são meros detalhes. Então, velocidade, ΔX por T. Ah, professor, eu vi lá no livro, no CMS, sei lá onde você viu lá, que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Esse ΔT até está certo. Esse ΔS não é certo. Não é o oficial, então nós não vamos usar esse não, tá? Então a velocidade é ΔX por T, ou ΔT também. Por que isso aqui não é oficial? Porque quando a gente está estudando física, o ideal é que você saiba o que você está fazendo. Então você pensa que você está estudando uma variação em posição de um corpo ao longo de uma trajetória. Trajetórias, use X, Y, Z. Esse S, sinuosidade, é quando a gente estiver estudando movimento circular, tá? Ou movimento variado, né? Que é variado, movimento, acabei de falar, movimento retilíneo ou curvilíneo, tá? Então, para movimentos curvilíneos, a gente vai usar o ΔS. Para movimentos retilíneos, X, Y ou Z. Coordenadas cartesianas, tá? Nada de... Bom, a velocidade pode variar no tempo, como eu falei, né? Crescente ou decrescente. Se ocorre uma variação na velocidade, a gente então tem uma aceleração. Essa aceleração então vai ser uma velocidade inicial, final aliás, menos uma velocidade inicial, que acontece aonde? Ao longo do tempo. Então essa aceleração vai ser, obviamente, a variação da velocidade no tempo. Se essa velocidade final for maior do que a velocidade inicial, ΔV vai ser positivo. Então essa aceleração é positiva. Significa o quê? Que ele está ganhando velocidade em módulo, né? Se deslocando um percurso maior para tempos iguais. Se essa velocidade for menor do que essa, significa que está acontecendo o quê? ΔV está ficando negativo, ou seja, o corpo está perdendo velocidade. Nesse caso a gente chama de movimento retardado, que está retardando, ou seja, a cada unidade de tempo ele vai deslocando uma distância menor. Ok? Então esse é o movimento retardado. Agora, em relação à trajetória, ok? Se a velocidade é positiva, significa que o ΔX é positivo. Ou seja, a quantidade de caminho que ele está percorrendo é positiva. Significa que ele está se afastando da origem, né, indo para frente lá, certo? Agora, se o ΔX for negativo, significa que ele está voltando para a origem. A gente diz, com relação a esse tipo de situação, que quando ele está no movimento se afastando da origem, é progressivo. Se ele está voltando para a origem, é retrógrado. Ok? Então, o ΔX caracteriza assim, o ΔX deu positivo, o movimento é progressivo. ΔX deu negativo, o movimento é retrógrado, tá bom? Então, vamos fazer o movimento mais conhecido de todos aqui, né? Estou lá com o giz. Vamos ver, vamos prestar atenção. Estou com o giz, vou representar. Se eu jogar o giz para cima, o que acontece? Na subida, o giz vai perdendo velocidade. Por quê? Porque à medida que ele sobe, ele está sendo acelerado para baixo, que é a aceleração da gravidade. Está acelerando para baixo. Então, à medida que ele sobe, ele perde velocidade. Mas eu digo assim, olha, ele estava aqui a 1 metro, foi para 2 metros. Então aumentou a distância no referencial que é o chão, certo? Ele aumentou, então ele foi progressivo no movimento. Então se eu joguei o giz para cima, ele está no movimento progressivo, porém vai perdendo velocidade. Então ele está no movimento retardado. Então, subindo ele é progressivo e retardado.
Agora, na hora que ele inverte, quando ele inverte e começa a descer, ele inverte e começa a descer, o que está acontecendo? Né? Ele está voltando para a origem. Então o movimento agora é retrógrado. Porém, a velocidade dele vai aumentando, porque está sendo acelerado para baixo. Então o movimento acelerado. Ok? Então, para cima ele é retardado e progressivo, para baixo ele é acelerado e retrógrado. Ok? Tá bom. Próxima aula a gente entra com equaçõezinhas. Se você está se perdendo lá com as aulas do CMS, né, CMSP, fica tranquilo, tá? Porque a gente tem que completar o mesmo conteúdo ao longo do bimestre. Então eles já estão falando lá de forças e você provavelmente não está entendendo nada disso. Primeiro eu vou entender o que é o movimento, aí a gente depois explica direitinho por que acontece o movimento. Né? Então primeiro a gente fala da cinemática e depois vem com a dinâmica, ok?